Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como fazer adaptação entre gatos. Eu tenho uma amiga, e você também deve ter uma amiga assim, ou algum parente que passe por essa mesma situação. Sabe aquela pessoa que parece que tem um radar, que tá andando na rua, a pé, no ônibus ou dirigindo, e ela sempre vê algum bichinho abandonado. Seja um gato, seja um cachorro, não importa. Mas é aquela pessoa que não tem jeito. Se tem algum bichinho precisando de ajuda, ela vai enxergar. Ninguém do grupo viu, mas ela vai ver. Eu tenho uma amiga assim. Sempre que a gente está passeando, que a gente vai fazer alguma coisa, ela percebe algum bichinho e mostra. Nossa, olha o gatinho, olha o cachorro. Ai meu Deus, o que eu faço? Já entra em desespero porque não sabe se recolhe, fica na dúvida se aquele animal tem dono, se ela precisa ajudar, enfim. E numa dessas vezes, né, ela estava dirigindo e viu um gatinho na rua, um pouquinho sujo, mais magro do que deveria, e logo ela percebeu aquele gato e já pensou que ele estava abandonado, devia estar com fome, talvez doente. Ela não pensou duas vezes. Parou o carro, pegou o gatinho e queria levar para casa. Até aí, eu também já fiz isso com cachorro, com gato. Talvez você também já tenha feito. No momento a gente quer ajudar, a gente fica desesperado e não sabe muito bem como fazer. Mas também às vezes você não tem muito tempo, né, para pensar. Então você resgata aquele animal e vai levar para casa. Só que no caminho ela se lembrou que ela já tem duas gatinhas. E aí ela ficou preocupada. O que eu faço? Eu já levo para casa? Eu deixo junto? Eu não deixo? E ela ficou na maior dúvida sem saber o que fazer. Foi aí que ela me ligou e a gente conversou um pouquinho sobre como fazer essa adaptação de uma forma mais segura. E o que é que ela tinha que pensar naquele momento? Talvez você já tenha passado por isso. Como é que a gente procede nessa situação? A gente precisa pensar em duas questões principais. Num primeiro momento, a gente tem a questão sanitária, né? A questão da saúde dos animais. Então você vai recolher um animalzinho, né? Ou você vai adotar um animal que talvez não tenha um histórico, você não sabe como está a saúde desse gatinho. Se você leva esse bichinho para casa e já coloca ele em contato com os seus gatos, você corre um risco de talvez ter aí a transmissão de alguma doença. Pensando nisso, o que a gente tem que fazer? Você não teve como. Pegou o gatinho, você não tem para onde levar, não tem um local que ele possa ficar. Nós precisamos fazer uma coisa que se chama quarentena. O que seria isso? Não significa que são 40 dias, tá? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Mas a quarentena é um período de observação. Esse período é variável, mas você precisa de um tempo observando esse animal. Você vai levar esse bichinho que você resgatou no veterinário. Como a gente está falando de gato, é imprescindível que ele faça o teste de FIV e FeLV e outras avaliações se forem necessárias. Vai fazer um exame para saber se está tudo bem, vai ver se tem pulga, se precisa vermifugar. Na verdade, a gente indica, né, que seja feita a vermifugação, porque esse animalzinho está vindo da rua ou de um local com outros animais. A gente precisa fazer todo o controle sanitário desse bichinho antes de colocar ele em contato com os seus gatos de casa. E se nesse período de observação a gente repara algum outro sinal clínico, vai precisar ser feito um tratamento específico para isso. Se você tem um local para fazer isso, que não seja a sua casa, você pode optar por fazer essa quarentena nesse espaço. Se você tiver que levar para casa, como é que você vai fazer? Você vai isolar esse gatinho num cômodo. Um banheiro, um quarto, sua área de serviço, um cômodo que seja mais adequado para você também, mas esse gatinho tem que ficar isolado com tudo que ele precisa. Comedouro, bebedouro, caixinha de areia, brinquedinho. Ele tem que ficar confortável, mas
quietinho, isolado nesse espaço. Ele não vai ter contato com os seus gatos. Isso, gente, sempre, em qualquer situação. Eu tô dando um exemplo para vocês, né, de um animalzinho resgatado da rua, mas se você traz esse gatinho de uma ONG que já teve esses cuidados, que tem um histórico, se você comprou um gato de um gatil que já teve todos esses cuidados previamente, não importa se é adulto, se é filhote, não tem nenhuma situação de exceção. Esse novo gatinho, quando entra na sua casa, ele vai para um cômodo ficar isolado com tudo aquilo que ele necessita. Sempre, tá? Isso é mandatório. A gente não coloca os gatos em contato diretamente, sem a gente fazer um trabalho de adaptação para que eles se encontrem. Então, nós falamos aí, né, da questão de saúde, mas isso também vale para a questão comportamental, que é o nosso foco aqui. Mesmo pensando, né, digamos que o gato tá todo mundo saudável, você não tem problema nenhum, então eu já posso soltar feliz e contente e deixar todo mundo junto. Não, não pode. Nós temos que fazer a adaptação e pensar na questão comportamental para que tudo aconteça de uma forma mais controlada e mais tranquila. Mas, Carol, por que é problemático isso? Tudo bem, pensar na questão de saúde, a gente pensa porque se você tem um gato doente, dali a pouco você vai ter 3, 4, a gente precisa controlar isso, vai ser mais trabalhoso, mais custoso, e eu posso estar falando de doenças que não têm cura. Isso é bastante óbvio pra gente. Mas se tá todo mundo bem, por que eu não posso colocar o gatinho lá em contato com os meus? É um filhotinho recém-chegado, todo mundo gostou dele, vai dar tudo certo. A gente tem que lembrar que o território para o gato é extremamente importante. Quando você coloca um novo habitante nesse território, você vai tirar o conforto do seu gato. Então, ele vai perder aquela segurança que ele sente no território dele. É um intruso que está chegando ali. E aí você vai ter um desenrolar aí que pode não ser tão amistoso, porque ele vai entrar na defensiva, ele vai tentar proteger aquilo que ele tinha, ou se você tem 2 gatos, eles já tinham um território delimitado. Se chegou um terceiro, eles vão precisar reorganizar tudo isso. Eles se sentem estressados, eles perdem essa confiança que eles já tinham. Então, você pode ter briga, por exemplo, e é isso que a gente precisa evitar a todo custo. Nós não podemos deixar os gatos efetivamente brigarem, porque aí a gente vai ter muito mais trabalho, muito mais dificuldade. Talvez você tenha aí questões mais sérias para tentar resolver depois. Pode ter uma briga, né, logo de cara, efetiva. Às vezes isso não acontece no primeiro momento, mas você pode ter esse problema no futuro. Então, vamos fazendo com calma, né, seguindo um passo a passo, justamente para a gente evitar tudo isso. Pensem também na relação gato-estresse, que a gente fala quase em todos os vídeos, não é verdade? Qualquer situação de mudança para o gato é estressante, e estresse para o felino pode trazer uma série de problemas físicos, psicológicos, tudo junto. Você entra num ciclo de desajuste, aquela confusão, e os animais manifestam muitos problemas por conta de estresse. Então, essa situação vai trazer desconforto. E é aí que você pode começar a perceber o seu gato um pouco mais arredio, não interagindo como ele interagia antes. Você vai ter gatos tentando se esconder, fugindo do outro. Essa situação é extremamente estressante para eles. Nós podemos ter alteração de apetite, então um gatinho que vai parar de comer ou vai comer muito pouco e você vai ter reflexos disso. A ingestão de água pode ser prejudicada e o uso da caixa de areia também. Será que esse gatinho não vai ficar reticente na hora de ir para a caixa de areia? Talvez ele pare de usar, use com menor frequência. Você pode começar a notar xixi e cocô fora da caixa, espalhado pela sua casa. Também problemas clínicos, alterações em trato urinário, na defecação, por conta simplesmente desse fator de estresse.
Então, olha quanta coisa pode acontecer, quanta mudança na sua rotina, no dia a dia do seu gato e no bem-estar do seu gato ou dos seus gatos, por conta dessa adaptação que não foi realizada, na verdade, né? Por conta desse gato novo que chegou e já está ali dividindo o espaço com quem já morava nesse território. Como é que a gente deve fazer essa adaptação? Então, independente da sua situação inicial, né, de todos aqueles exemplos, se o gatinho, se você tem um histórico ou não, se ele foi resgatado, se ele foi comprado, quando ele chega na sua casa, ele tem o cômodo dele separadinho, isolado, com todo o conforto, e os gatos que já eram de casa continuam com o restante do território, como sempre foi, também de forma confortável, com tudo aquilo que eles precisam. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer só o reconhecimento de cheiro. Então, o fato de você deixar esse gatinho num cômodo não significa que os seus outros gatos não vão chegar perto dessa porta e sentir o cheiro novo. Eles vão se perceber por baixo da porta ou uma janela, né, uma fresta. Nesse primeiro momento, eles não vão se enxergar, tá? Isso é importante. Então, isolado realmente, mas eles conseguem se perceber pelo olfato. Você pode, é bastante interessante, você colocar um comedouro dos seus gatos de casa do lado dessa porta de onde o gatinho novo está. Deixa o comedouro lá. Quando ele se aproxima e está sentindo esse cheiro diferente e ele se alimenta ali naquele local, você está reforçando isso de uma forma positiva. E o que mais é legal a gente fazer? Troca de cheiros. Então, por um período, você vai trocar os recursos desses gatos. Por exemplo, você pega o bebedouro do gatinho novo e coloca no outro ambiente onde estão os gatos antigos. Você pega o bebedouro dos seus gatos antigos e coloca para o gatinho novo. E assim por diante. Troca a caminha, de repente você colocou uma caixa de transporte, troca essa caixa de transporte, o comedouro, os brinquedos, paninhos, né? Uma cobertinha que estava de um lado, você coloca do outro e vice-versa. Então vá misturando esses cheiros. A própria caixa de areia você pode inverter também. Por quanto tempo, Carol? Não sei. Depende do caso. Então você tem que ir fazendo isso todo dia, mais de uma vez por dia você pode fazer, pelo tempo que você percebe a mudança no comportamento dos gatos. No começo eles vão ficar, né, eles vão estranhar aquela situação nova. Conforme os dias vão passando e você vai fazendo esse exercício, você vai perceber que eles se sentem mais confortáveis. Nesse momento de conforto, né, em que você está fazendo essas trocas e eles já estão mais tranquilos, aí você passa para o próximo passo. Não pule etapas, tá? Vá fazendo tudo com calma e vá sentindo essa resposta dos seus gatinhos. Isso é bastante importante, né? Você fazer essa leitura. E é caso a caso, né? Não tem uma receita, eu não tenho como falar para vocês um tempo específico para que tudo aconteça da melhor maneira. Você tem que ir fazendo devagarzinho e percebendo esses sinais. Um recurso legal também para vocês utilizarem são os feromônios. Lembram daquelas substâncias de reconhecimento? O cheirinho da face do gato, das patinhas? A gente tem um vídeo falando sobre feromônios no nosso canal. Se você não lembra ou se você não sabe o que é isso, dá uma assistida no nosso vídeo que eu explico tudinho a respeito desse assunto. E usar os feromônios nesse momento é muito interessante. Coloque na tomada os difusores, utilize o spray também, nos dois ambientes, nos recursos que você faz a troca. Você pode usar feromônio sempre, em todas as situações. Isso só vai somar em tudo que você está fazendo. Ficou ali então esse período, fez essa troca de odores, percebeu que os gatos estão mais tranquilos. Qual é o próximo passo? O contato visual, somente visual. Seus gatos ainda não vão se encontrar, mas eles vão começar a se enxergar. Se de repente você tem um espaço com uma porta de tela, você pode abrir agora
essa tela. Você pode deixar os gatos se enxergarem. Se não, você coloca o seu gatinho numa bolsa de transporte ou numa caixa de transporte e leva ele para o território dos gatos que já estavam na sua casa. Você não vai tirar ele da caixa a princípio, ele vai ficar lá dentro quietinho, mas agora, além de se cheirar, eles vão conseguir se enxergar. Enquanto você está fazendo esse exercício, pensa sempre de reforçar de uma forma positiva. Então, os gatinhos estão recebendo petisco, você está brincando com eles, tanto com o que está dentro da caixinha, como os gatos antigos. Você está sempre estimulando de maneira positiva. E vá fazendo a leitura. Então, eles têm que estar ali numa situação tranquila. Se por acaso você percebe um estresse, um desconforto, uma bufada, alguma coisa assim, não faz nada, não briga, mas volta para aquele primeiro passo. Separa, tira o contato visual e continua fazendo esse reconhecimento dos cheiros. Quando eles já estão se enxergando de uma forma tranquila, aí sim você consegue pensar no próximo passo. Você tem que fazer esses exercícios todos os dias. Então, todo dia você vai colocar o gatinho novo na caixa de transporte e vai levar ele para o outro território. Você começa fazendo em tempos menores, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e depois você vai aumentando esse tempo de uma forma gradativa, até você fazer aquela leitura de tranquilidade dos seus gatos. Nesse caso, você também pode usar os feromônios. Colocar o difusor no cômodo que você vai fazer essa aproximação, pode utilizar o spray na caixinha, pode utilizar da forma que você achar adequada. Vai ser mais um recurso para você. Tudo caminhando bem, então os cheiros já estão reconhecidos, o contato visual foi tranquilo, os gatos já estão menos estressados, já não estão estranhando tanto a presença do outro. A gente passa para um contato físico supervisionado. Como a gente vai fazer isso? Se por acaso os seus gatos estão acostumados com o uso de coleira e guia, você até pode usar nesse passo, mas só se isso já faz parte da rotina dos seus gatinhos. Se vai ser algo novo para eles, não é o momento de você tentar utilizar uma coleirinha, uma guia para você se sentir mais seguro, combinado? Não coloque algo diferente nesse momento de adaptação, pode ser que as coisas saiam dos trilhos, né? Tava vindo tudo bem, mas você colocou um elemento surpresa ali. Talvez os seus gatos não reajam bem. Então, só utilize coleira e guia se isso já fizer parte da rotina do seu gato. Se não, você vai colocar os gatos no mesmo ambiente, soltos dessa vez, e aí você pede para outra pessoa te ajudar, ficar ali com você. Caso você precise pegar os gatos para separar, você vai ter alguém para te ajudar nesse momento. Importante, a gente sempre, qual é o nosso foco principal? Evitar que os gatos briguem. Mas se por acaso isso acontecer, você não vai colocar a mão nos gatos para tentar separar, combinado? Faça um barulho, tente chamar a atenção dos gatos, mas não coloca a mão, né? Mesmo que você esteja com uma outra pessoa, não tente separar esses gatos, porque é provável que vocês se machuquem. E os gatos também podem se machucar ainda mais. Então só faça um barulho para que eles se separem. A hora que separar, cada um pega um gato e leva para o espaço que eles já estavam acostumados. Mas a gente sempre tenta evitar isso. Então, se você começa a ver sinais de desconforto nessa fase do exercício, já leva o gatinho para o cômodo dele de volta e aí volta para o passo que estava dando certo antes disso. Tenta evitar, tenta prever, né? Veja a linguagem corporal do seu gatinho para você prever essa situação, para que ela não aconteça de fato. Não se desespere, se alguma coisa não sair do jeito que você estava esperando, fica tranquilo, separa os gatinhos, pensa de novo, volte para os passos anteriores e vá fazendo tudo com calma. Não se desespera, isso é extremamente importante.
Os gatinhos estão soltos, então, num mesmo ambiente, estão interagindo de forma tranquila, você vai continuar reforçando com o petisquinho, com a brincadeira, com o carinho, sempre de forma agradável, de forma positiva, todos os dias, fazendo isso em espaços de tempo menores e depois você vai aumentando esse tempo conforme você vai sentindo a reação dos seus gatos. Vai chegar uma hora que você vai se sentir confortável e eles vão estar confortáveis para que você não precise mais colocar esse gatinho no cômodo isolado. Aí sim você passa para aquela etapa de deixar os gatos convivendo na casa toda, né? De deixar toda a casa para todos os gatos. Olha quanta coisa você fez antes disso, né? Ao invés de chegar em casa com o gatinho e já colocar ele para conviver com os outros. Você fez todo um reconhecimento até chegar nesse momento deles estarem convivendo. Num primeiro momento, é importante que você deixe os gatos soltos, né? Você deve começar a sair desse cômodo e ir fazendo as suas atividades normais. Mas nesse primeiro momento, não saia de casa, né? Fique por perto. Não precisa ficar em cima deles, mas fica por perto. Justamente para você agir se você tiver aí a situação saindo um pouquinho daquilo que você espera. Depois que você percebeu que está tudo ok, né? Você já não está tão perto e eles estão convivendo tranquilamente, aí sim você já segue a vida normal, sai de casa e deixa eles sozinhos convivendo. Se você fizer tudo isso, as coisas aconteceram conforme você esperou, tá todo mundo bem adaptado, mas dali a algum tempo você teve uma situação estranha, um estranhamento entre eles, uma briga, alguma coisa assim, você pode voltar e ir fazendo esses exercícios. Você pode separar, ir misturando cheiro, contato visual, contato físico supervisionado, e os gatos efetivamente juntos. Você consegue ir fazendo, né? E voltando esses exercícios, tá? Você pode fazer isso. Coisas importantes da gente falar. Primeiro, o seu estado emocional. Sempre que você for fazer qualquer atividade com os seus gatos, qualquer uma dessas etapas que você estiver realizando, você tem que estar calmo, tranquilo, realmente tranquilo, não fingindo estar tranquilo, tá? Fica sossegado, faz com calma, com paciência, porque o seu estado emocional vai influenciar na resposta dos seus gatinhos. Se você estiver muito nervoso ou nervosa, pode ser que a situação saia do controle. Você passa isso para os gatos e aí você pode ter algum desentendimento ali, né? Algum estresse por conta de você estar ansioso com isso. Então fique tranquilo, faça de uma forma tranquila, não se desespere, não grita com o gato, não usa água, não bate, nada disso. Fala tranquilamente, num tom de voz normal, né, sem exceder isso, e não puna o gato, né? Se aconteceu alguma coisa ali que não era o esperado, não vá punir ninguém. Simplesmente separa e volta para a etapa anterior. Começa do começo se for preciso, tá? Faça isso sempre da forma mais tranquila possível. Lembra sempre que a gente evita ao máximo a briga, então tente fazer essa leitura dos seus gatinhos e separar antes de realmente eles entrarem em conflito. E se for preciso, cada um vai voltar para o seu cantinho inicial. Se você tiver lá na última etapa, então, por exemplo, no reconhecimento, no contato físico sem supervisão, ali você teve uma situação de estresse. Você não precisa voltar para a etapa 1. Volta para a terceira, porque até ali estava dando certo. Se você teve um problema no contato visual, aí sim você volta para o reconhecimento de cheiros. Tenta ir seguindo esse passo a passo. E você vai voltando um passo por vez, tá? Não precisa ficar chateado, deu tudo errado, eles estão se estranhando, eu vou ter que começar tudo de novo. Vai voltando devagar, passo por passo. É importante também não pular as etapas. Não fica ansioso e vá da etapa 1 para a etapa 3. Então você só
fez 2 dias ali uma troca de cheirinhos e aí você já soltou os gatos. Não faz isso. Segue o passo a passo direitinho, respeita esse tempo que você precisa de acordo com os seus animais, justamente para você ter uma maior chance aí de que tudo dê certo lá no final. Se você ficar ansioso e começar a atropelar as coisas, provavelmente não vai dar certo e aí você vai ficar mais chateado e mais ansioso. Então vá com calma e siga a receitinha de bolo. Como a gente já falou, esse tempo vai ser específico para o seu caso, para a sua rotina, então você tem que ir avaliando quanto tempo você vai demorar em cada etapa. Não tente acelerar isso também, porque você vai ter problemas. Perfeito! Fiz tudo, segui a receitinha, fiz as etapas direitinho. Eu tenho certeza que vai dar certo e eu não vou ter mais nenhum problema. Não é verdade? 100% dos casos isso dá certo. Não, não é verdade. A gente precisa fazer tudo direitinho, seguindo as recomendações, mas existem sim casos em que os gatos não vão se adaptar. Então a gente não precisa ficar já ansioso e desesperado com isso, pensando no pior. Pense sempre que vai dar certo e faça por onde dá certo, mas a gente precisa considerar que, em alguns casos, existem gatos que não aceitam a adaptação. Nesse caso, a gente vai precisar pensar e realmente separar esses animais. Então, alguém vai ter que ir para uma outra família, né, uma outra casa, porque a gente não vai adiantar a gente ficar insistindo e tentando forçar a barra para que esses animais se aceitem, porque eles não vão se aceitar. Mas isso são casos mais específicos. Então, pensa sempre que no seu caso vai dar certo, nunca se esqueça disso, mas fica pensando sempre positivo e fazendo tudo da forma mais positiva possível. A chance de dar certo é muito grande. Apesar de não ser 100%, é muito grande. Então siga essas dicas e se você gostou delas, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com alguém que esteja passando por uma situação dessa e precisa de algumas dicas. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.